Olá, eu sou o João Pires, hoje eu estou na quadra com Silvio Bastos. Bom, hoje voltando aqui na quadra comigo, quadra na verdade na nossa frente aqui, a gente tentando fugir um pouquinho da chuva, mas uma lenda do tênis brasileiro. Vocês vão entender a hora que ele aparecer, vocês vão entender o porquê dessa pessoa aqui do meu lado, querido convidado, porquê dele ser uma lenda. João Pires, Boa tarde. bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Como a gente tem como tradição aqui na quadra comigo, como o tênis entra na sua vida? Por que que um dia o tênis entrou, de alguma maneira, de que forma? Mas como é que começa o tênis? Olha, o meu pai gostava muito de tênis e gostava muito da Marister Bueno. Aí a Marister Bueno se lesionou e ela começou a treinar com o braço esquerdo para não Que perder. época mais ou menos isso? Década de 60, começo da década de 60. Sim, quando eu nasci, mais 63 ali. É, por aí. Quando ela se lesionou, e aí ela treinava com a canhota para não perder. E eu achei aquilo uma coisa fantástica, né? Uhum. Como é que uma pessoa que é destra começa, para não perder o ritmo, para tentar Para manter, né, o ato de estar na quadra. o amor pelo esporte. Aí eu falei, ó, esse esporte tem alguma coisa. Quantos anos você tinha? Eu tive até 8 anos de idade, mais ou Uhum. menos. Bem, 8, 9 anos. E ali cria uma, no mínimo, curiosidade É. com o tênis. Aí eu comecei a jogar um pouquinho, mas eu nunca não tive talento para coisa, mas sempre gostei muito, acompanhava quando tinha televisão. Isso é muito vago, né? Eu nunca tive talento para coisa. Define melhor. Não, eu não tinha. Mas você chegou a jogar, competir? Não, competi não. Eu tinha um professor de tênis que falava que não podia quebrar a munheca, Aham. que você não podia jogar, você tinha sempre, vai bater a direita, a perna esquerda na frente, Sim. vai bater, aquela coisa bem tradicional, Tradicional. bem tradicional. E a minha esquerda era horrível, e eu não evoluí, então eu falei, não é por aí que eu... Mas você foi jogando, seguiu jogando? Não, eu joguei um pouco, tive aula, tentei jogar, mas era um fracasso, uma coisa... Tá, e aí você literalmente você para de jogar Eu tênis. paro de jogar tênis, só eu brincava com meus amigos e tal, mas sem mais... Isso em São Paulo? Em São Paulo, sempre em São Paulo. Sempre em São Paulo. E aí como é que você direciona a tua vida? Para que lado que você vai? Você começa a estudar? Qual era a ideia, o objetivo? Para onde você queria ir? Então, aí eu fui fazer, por amor ao esporte em geral, eu fui fazer educação física, mas como eu gostava também de escrever, gostava de fotografia, eu fui fazer jornalismo. E entrei no Estadão, no Jornal Estado de São Isso no Paulo. final dos anos 70? 77, mais ou menos. Aham. E aí Eu eu fui... estou meio que me comparando com você pela diferença de idade. Eu entro no jornalismo em 81, na faculdade. Você um pouquinho antes. O Zé Newton, que eu conversei, também mais ou menos naquela faixa. Isso. Ele contou um pouquinho da história, muito legal também. E aí, em 77, eu sou admitido no Estadão e tem uma vaga na revisão e uma na fotografia. Eu falei, quer saber? Eu gostava muito de escrever, gosto de escrever. Eu falei, quer saber? Eu vou na fotografia. Né? E na revisão, se você revisa errado, dá um problema sério. Exatamente. E fui para fotografia. Aí comecei só pegava pauta ruim, lógico, novato, só era buraco de rua, era coisa sem graça, mas aí o pessoal preferia fazer futebol, fotografar futebol. E os torneios de tênis ninguém queria fazer. Eu falei, eu faço. E eu comecei a fazer bastante coisa. Então ali você estava geral, né? Você não tinha nada fazia, de esporte, né? Não tinha nada. Você Qualquer fazia de coisa. presidente da República Atropelamento. a atropelamento. Uhum. E aí, de repente, eu fui, como eu gostava de tênis, eu sabia dos golpes, sabia me posicionar, eu fui... Isso é interessante. Isso te ajudou, então, no início. Hoje, obviamente, você virou o mestre da história inteira. Mas quando você começa, o fato de você ter tido aula, de você ter sido orientado por um professor, te ajuda a encontrar um posicionamento para Claro, a angulação que você tem que ficar em relação ao sol? Claro, o momento legal, qual que é o golpe mais plástico do tenista. Então você vai buscando isso, você vai se aprimorando por eu ter tido esse passado de aula. E tem, por exemplo, quando você vai buscar uma foto, a ideia era ter um pouquinho de cronologia, mas aí, como eu te falei, não tem roteiro, eu vou entrando, saindo, subindo e descendo. O fato de você ter jogado te dá uma ideia do como se posicionar e o que é melhor. Mas, por exemplo, se você pega
O Guga tinha uma bela esquerda de uma mão. É isso. Você priorizava a esquerda do Guga? Pô, o Wawrinka, que jogou ontem. Pelo um É golpe que lógico. um jogador E é a conhecido. terminação, né? A terminação que é aquela coisa ampla, Ah. aquela amplitude que é muito bonita, né? Isso Mas isso é uma linha? É o seu é o raciocínio? meu. Porque às vezes, É o seu feeling do que aquilo funciona. isso, às vezes a boa foto não precisa nem ter bola, né? Sim. Né? Aham. Assim, uma expressão junto com um movimento legal de braço, de perna, já é suficiente para Cara, é ter engraçado. uma boa foto. Uma das melhores. Tem duas coisas muito legais disso aqui que eu venho fazendo nos últimos 3 anos. Primeiro é descobrir coisas de pessoas que eu conheço há muito tempo e não sabia detalhes. Uhum. Né? Detalhes de particularidades das pessoas que eu conheço há muito tempo e acabo descobrindo. E o outro, eu aprendo com vocês. Né? Por exemplo, agora você está me botando numa área super específica, né? Que é a fotografia esportiva e especificamente do tênis, que essa conversa aqui vai me fazer aprender muita coisa e eu sou muito curioso. Né? E aí eu comecei a trabalhar para promotoras de tênis. E qual que é a linguagem de fotografia? Mas ainda no Estadão. Não, eu saí do Saiu do Estadão Estadão. e comecei a trabalhar em promotoras. Eu fiquei no Estadão 10 anos e comecei a trabalhar nas promotoras de tênis, graças ao Ivo Simon, que é Sim. um cara espetacular, ajudou demais assim, Isso lá na Coque Tavares, na Coque Tavares, quando quando ela começa. quando começa. E aí você começa a usar uma outra linguagem, que era a foto plasticamente bonita com a marca do patrocinador. Que você precisava. Você precisava justificar Aham. pro Você tinha que ter duas preocupações. uma foto legal, que você não podia exagerar em aparecer a placa, porque senão os jornais não publicavam. Então você tinha que fazer Você tinha que encontrar um meio termo. meio termo mostrando o patrocinador do evento com uma jogada bonita. E aí uma curiosidade, nesse encontro do meio termo, você deve ter tido foto rejeitada. Sim. Inicialmente. Sim, né? aí você via- Porque você tentava pegar a marca do torneio inteira e o cara, você tá maluco. Às vezes pegava um vão entre uma placa e outra, ficava sem, E aí, às vezes era uma esquerda bonita com uma placa de nada. Ou vice-versa. Então, mas aí, com o tempo, eu fui ganhando essa possibilidade de fazer, sendo uma foto boa, você está promovendo o evento de qualquer maneira. Uhum. Se encaixou um patrocínio, ótimo. Se não encaixou, é pena, mas você vai fazer outras que atendendo essa demanda de aparecer o patrocínio. E essa época aí que você está falando, muita gente não tem ideia nem noção do quanto tinha torneio no Brasil. Né, da quantidade de eventos e torneios. Era muita Você coisa. viveu a época que o Brasil só perdia para os Estados Unidos. É verdade, Né, era é uma muita época em que a gente tinha, às vezes, provavelmente ali 30 semanas, 28 semanas de torneio de janeiro até dezembro. Né? Tinha Impressionante. Future, tinha o ATP de Itaparica, que era fantástico, São Paulo, Guarujá. Uhum. Tinham torneios espetaculares. Né? Esplanada do Ministério. Esplanada dos Ministérios. Copacabana. Você chegou a fazer Faz Copacabana? Aqui na praia? Copacabana. Como é que era fazer um torneio, fotografar um torneio na praia? Era uma coisa completamente inusitada, né? Porque era aquele tablado. Primeiro que você saía do Copacabana Palace, você tinha uma passarela que atravessava a avenida e te jogava dentro da quadra, né, praticamente. E agora, a quadra não ficava com o mesmo pique de bola de uma quadra rápida, teria, né? Porque como a madeira Sim, é um tablado de madeira. é um tablado de madeira, tinha lugares que a bola quicava de um jeito, lugares que a bola quicava de outro, mas como ideia de marketing, era Sim. fantástico. E uma teve coisa... um ponto ali que eu acho que as pessoas não calcularam no início. Eu lembro que eu estava ali treinando alguns jogadores, que era a maresia. Também. A maresia criava uma película, uma camada, né? Uma camada ali na superfície, que, por exemplo, de manhã muito cedo, praticamente impossível. Né? Você tinha que esperar o sol, e se num dia nublado, a maresia ficava, escorregava. Então, eu acho que não teve esse cálculo, né? Ninguém imaginava. E tinha o vento trazia areia também O vento para cá. trazia areia também, você tinha que varrer pelo menos uma vez por dia. Mas como imagens era maravilhoso, eram imagens maravilhosas, a praia, aquele mar azul, público, era muito bonito. Né? Você viveu, então, a parte mais, não sei se o termo é glamouroso, né? Mas você viveu a parte mais intensa do tênis brasileiro, porque Foi. você teve ali naquela época, todo mundo vinha ao Brasil jogar. E Tinha era- top 10 jogando toda semana. eram sempre coisas, eram novidades. Todo mundo queria fazer uma coisa muito inédita, muito tênis na Esplanada dos Ministérios, tênis em Itaparica, tênis. Cada torneio era cada você- um melhor que o outro. E você viveu isso tudo, Vivi isso tudo. desde o Agassi jogando o primeiro torneio da vida Primeiro dele. torneio, e que era uma coisa fantástica, porque foi no Clube Med, em Itaparica, que tinha aquela proposta de, se você vai com teu amigo, você, na hora da refeição, você senta numa mesa
e o teu amigo vai sentar. Isso. Teve dia que eu almocei com o André Agassi, na mesma mesa, com o Andrés Gomes. A ideia, o conceito é do GO, ele te recebe e aí você se espalha. Né? Você vai para poder interagir e conhecer outras pessoas. E não tinha essa coisa, não pode chegar perto, não pode falar. É regra do resort, né? Do village. Né? E o village te permitia um convívio fantástico, com todo mundo, desde presidente de empresas até o tenista mais bem ranqueado que isso. Seguindo essa linha aí dessa quantidade de eventos, por tudo que você passou e tudo mais, conta algumas situações que você possa contar, curiosidade, situações que você teve que lidar com algum tipo de algo mais sensível, não sei, à vontade. Itaparica era um torneio para convidados, né? Não tinha o público em geral. Sim, não tinha pagante. Não tinha pagante. Então tinha convidado que jogava o tenista que ele estava torcendo, começava a perder, ele jogava um copo com bebida no meio da quadra para parar o jogo, para ver se esfriava. Naquela época era o Campari. Era o Campari. Você ia falar. Eu ia falar, mas eu estava lá, eu lembro. Naquela época era o Campari. Era o Campari. Que era uma bebida vermelha. E teve uma situação, essa foi muito engraçada. Brad Gilbert jogando em Itaparica, Luísa Brunet era uma das convidadas. Luísa Brunet vai assistir o jogo do Brad Gilbert, bronzeada com um biquíni amarelo e uma flor de hibisco no cabelo. O Brad Gilbert falou assim, olha, eu não continuo o jogo enquanto essa mulher estiver aqui, então não consigo me concentrar. Não consigo olhar para a bola. Não consigo olhar para a bola. Essa história é muito boa. Né? Mas tem mais, você deve ter outras. Puxa aí uma. Vamos ver. Você se preparou para estar aqui conversando comigo? Esses primeiros eventos eram legais porque tudo era uma descoberta, né? Então, era tudo muito raiz, né? Tudo muito raiz. Então você tinha que fazer, não era câmera digital. Você tinha que fotografar com filme. Você passou essas etapas também. Né? Você começava a fotografar com filme para revelar o filme, ampliar a foto e transmitir por telefone. Então, às vezes, você montava o seu laboratório dentro de um banheiro. Você estava no banheiro revelando o filme, alguém entrava Nossa. Né? E às vezes você estava com um amigo dentro do banheiro, tudo fechado, escuro, com a luz vermelha, entrava a faxineira e você tinha que explicar, não, eu estou aqui revelando o filme. Não é o que você está pensando. Situações assim que não imagino. E eu fico imaginando, né, a dificuldade da parte de equipamento mesmo, né, do que vocês precisavam fazer, de quanto você precisava ali improvisar, né, porque a velocidade é super importante no jornalismo. Né, e algo acontecia e vocês não tinham a velocidade que tem hoje porque não existia internet. Como é que fazia? Pra você ter uma ideia, você trabalhava com um filme de 36 poses. Nesse filme de 36 poses, se você tinha problema de rapidez de envio da foto, nessas 36 poses você tinha que ter pelo menos 2 fotos legais de cada tenista. Então você imagina como... Pra você não queimar um filme à toa. Senão se você você não pode ir disparando a foto a esmo. Você tinha que... Aí ajuda com o papo no começo. Como eu conhecia o tênis, eu esperava a direita do Luiz Mata. Eu vou esperar a direita do Luiz Mata. Entendi. E aí você tinha que ter 2 fotos boas de cada tenista em 36 poses. Para revelar o filme, ampliar a foto e colocar numa transmissora para demorar 12 minutos para transmitir para um jornal. Aí você começava de novo para transmitir para outro jornal. Um por um. Era um por um. 12 minutos até girar a foto. Até girar a foto toda. Para que aquela foto pudesse ser, de alguma maneira... E você tinha um horário que fechava, né? Tinha um horário que fechava, mas você priorizava alguns jornais, né? E os outros esperavam, se desse, a gente conseguia mandar. Se não desse, ia chegar a notícia com delay, né? Ia chegar 2 dias depois. Essas histórias são incríveis. João, mas infelizmente a gente tem um tempo, né? Então, a gente fecha essa primeira parte aqui, porque você vai me contar. A gente vai aproveitar agora o intervalo, né, da primeira parte para a segunda, para você buscar na memória aí, porque você deve ter histórias incríveis. Para a gente voltar na segunda parte, você contar um pouquinho mais e de como que a tua família entra, né? Como que teus filhos entram nessa paixão pelo esporte, pelo tênis, e como é que vocês começam a trabalhar juntos. Pessoal, João Pires aqui comigo, contando um pouquinho do início da história dele no tênis. Continuem compartilhando, curtindo o canal e a gente volta semana que vem com ele. Valeu, tchau, tchau.